Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã vamos meditar um pouco na palavra de Deus, na poderosa palavra de Deus, que se encontra no livro de Lucas, no seu capítulo 2. Vamos ler do versículo 39 ao versículo 52, né, que o tema é o menino Jesus no meio dos doutores. Vamos meditar um pouco, aprender mais da palavra de Deus no dia de hoje, que diz assim: E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste isso para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E eram-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Né, irmão? Que palavra poderosa é essa, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ali no meio dos doutores, fazendo perguntas. Os doutores também fazendo pergunta ao Senhor Jesus Cristo, e ele respondendo com toda a sabedoria. E aí os doutores, até os doutores ficaram admirados, né? Então, quando nós temos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, quando nós temos a sabedoria de Deus, então nós fazemos perguntas interessantes, perguntas sábias. Nós também respondemos também de forma sábia, sabiamente, inteligente. Então, nessa manhã eu quero dizer que busque a Deus, busque o Senhor Jesus Cristo, né? Você que está na escola, você que está na faculdade, você que está no trabalho, você que está na empresa. Então busque a Deus com sabedoria, peça a Deus sabedoria do alto, porque Jesus é a própria sabedoria e Ele vai nos encher de sabedoria. Ele promete os dons espirituais para os cristãos, para os pregadores, para os ensinadores de escola bíblica dominical. Né? Basta que a gente venha buscar sabedoria, se esforçar. A Bíblia manda: esforça-te, tem de bom ânimo, se esforce cada dia buscando a Deus, na paciência ali, aguardando que na hora certa Deus vai nos capacitar. Agora precisa eu e você buscar a Deus, buscar a sabedoria de Deus, ler a palavra. Deus manda ler a palavra. A palavra de Deus é a sabedoria, é o alimento que alimenta a nossa alma, nosso espírito. Então temos que buscar. Temos que buscar essa sabedoria, a palavra de Deus, porque os cristãos, ele tem que saber tanto responder as perguntas sabiamente, como fazer perguntas sabiamente, né? Para aqueles que estão em eminência, para aqueles que estão na frente. Temos que saber perguntar aos políticos, aos candidatos, temos que saber perguntar aos professores, temos que saber perguntar aos doutores, aos médicos, a todos aqueles, né, irmão, que estão em liderança, porque Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu da sua própria palavra, do alimento que é a palavra, a Bíblia Sagrada. É bom que venhamos a ler
está sem vontade de ler a Bíblia, peça a Deus vontade de ler. Ah, tô fadigado, tô fastiado, tô sem vontade de ler a Bíblia. Mas tem que ler a Bíblia, porque a Bíblia é o alimento para a nossa alma. Né? Vamos começar a ler a Bíblia, vamos começar, né? Começa aos poucos. Começa aos poucos, não precisa você ler a Bíblia toda em um dia, em uma semana, né, em um mês, em um ano. Não, você vai ler aos poucos, vai se alimentar aos poucos da palavra de Deus. Então, Jesus é a sabedoria, Jesus é a própria sabedoria. E está escrito, ficou escrito na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, que nós temos que sermos sábios. Né? E para você ser sábio, você precisa ler a palavra de Deus. Né? Bom seria que você lesse a palavra de Deus todos os dias. Né? Mas se você leu hoje e não leu amanhã, no outro dia você já lê. Mas não fique sem ler a palavra de Deus. Não fique sem ler, porque a palavra de Deus é a bússola, é a sabedoria em que vai nos conduzir, né, aos céus, em que vai nos conduzir às mansões de glória, né, aquilo que está preparado para os cristãos, os salvos, aqueles que batalharam, aqueles que fizeram a obra de Deus, né, com toda a sinceridade. Então é isso, meus irmãos, que eu trago no dia de hoje, a palavra de Deus, a reflexão, né? Que assim como o Senhor Jesus Cristo, ele estava ali no meio dos doutores, respondendo perguntas e fazendo perguntas, e os doutores ficaram admirados e maravilhados com a sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Conosco também é a mesma coisa, se nós buscarmos a Ele, porque Jesus é a própria sabedoria. E se a gente buscar a própria sabedoria, vamos ser sábios, vamos ser inteligentes e vamos fazer a palavra, vamos fazer a obra de Deus, né, da melhor maneira possível, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira gloriosa. E é isso, né, que Deus quer de nós, que venhamos a ser humildes, nos humilharmos, né, todo dia, cada momento, e vamos continuar fazendo a obra de Deus, pregando a palavra de Deus. E é isso que Deus quer de todos nós, né? E eu agradeço ao dia de hoje, que Deus continue abençoando a todos, que Deus continue abençoando a todos, dando força, livramento, né, irmão? Renovação, renovar as nossas forças, né, como águias, né, renovar a força do povo de Deus, renovar a igreja, renovar o povo de Deus cada dia, a cada momento, e que a igreja possa avançar em sabedoria, possa avançar em inteligência, em conhecimento. E é isso que Deus quer para todos nós, né? Eu agradeço, né, a todos que estão escutando esta mensagem, esta palavra poderosa, né, da Bíblia Sagrada, porque essa palavra não é de homem, essa palavra não é de homem. O homem não tem condições, né, irmão, de falar dele mesmo. Se o homem falar dele mesmo, não vai ter admiração, não vai ter uma admiração dos doutores, das pessoas, né, irmão, dos políticos. Mas quando ele fala de Deus, da palavra de Deus, então há admiração, há respeito, né, há bom senso, há tudo de bom. E é isso que eu agradeço, né, a todos vocês que estão agora escutando esta poderosa palavra de Deus, né? E eu agradeço a todos em o nome de Jesus.